Somos uma grande família. Falando com o especialista. Voltamos para quem, pessoal? Temos especialistas, né? Não basta só rir nesse programa. Esse programa também é engraçado, mas também temos as nossas partes sérias da nossa programação. Com ele, nosso querido pastor Jader Cruz, conselheiro tutelar, futuro psicólogo, pai do Benjamin e da Liz, que está chegando agora em julho. Nasce quando? Já tem? Julho. Uma parte que é normal, a gente está aguardando para saber como é que vai ser esse processo. Como é que tá? Como é que tá a gestação? Tá bem, graças a Deus. Assim, bem mais tranquilo do que foi com o Benjamin. Eu percebo que o senhor tá rodando muito o Brasil, hein? É Deus que faz isso. Eu não É faço mesmo? ideia do como chegou. Eu fico feliz. Vários livros aí. Nunca me imaginei nesse lugar. Sempre me pensei, o meu da igreja local, suporte, ajudar ali, ficar por trás dos trabalhadores, ajudando. Sempre me imaginei esse cara. Nunca me imaginei, sei lá, falando, me dirigindo a um número tão grande de pessoas. Assim. Isso é muito honroso, traz uma responsabilidade, né? É bom que a gente pontue a responsabilidade que é. Não é só receber um convite, mas pensar que existe uma expectativa sobre aquilo que você vai falar. Sim, sim. E então, assim, entendendo a responsabilidade e entendendo que nós somos um vaso de barro e que a excelência está nele, a gente começa a transitar nesse lugar com, vamos dizer, com cautela, com temor, com seriedade. E aí Deus vai abrindo as portas, né? É porque Deus que faz isso, tenho certeza. Maravilha. Como é que está o nosso conselho tutelar? A gente está esse ano em processo de reeleição. Sim, eu ia entrar nesse... É importante pontuar isso. Isso, por isso que eu entrei. As inscrições encerraram semana passada e para nossa região aqui nós temos no total, para o Rio de Janeiro todo, 900 de candidatos para 95 vagas. No lado aqui na área que compreende Maré, Bom Sucesso, Manguinhos e Cidade Universitária, são 34 candidatos para 5 vagas. Então, considerar tudo que já foi feito, orar, pedir a Deus uma estratégia e orar para o senhor continuar, né? Meus amigos mesmo. Isso, orar para o senhor continuar o trabalho que o senhor vem realizando. Em cada conselho, é sempre 5? São sempre 5, né? 5 atuantes e 5 suplentes. Isso, beleza, torcendo pelo senhor. Olha, o tema de hoje é a ausência dos pais na família. Isso tem provocado assim... prejuízos grandes. Percebi ao longo desses anos que pais adoecidos, pais infantis adoecem filhos saudáveis. Pais infantis adoecem filhos saudáveis. Ah, tá. Como é que eu identifiquei isso? Quando a gente está atendendo uma criança no conselho tutelar, ficou muito claro que muito do que eles sofrem tem a ver com pais adoecidos, ou seja, muito do que eles estão ali vivendo, toda a crise que eles estão vivendo na vida, tem a ver com a crise dos pais. E percebi também um número enorme de crianças que, ao chegar lá no conselho, por uma questão, sei lá, de comportamento, de ausência escolar, eles apontam na falta de referência. Então, assim, a ausência do pai, esse fenômeno é um fenômeno muito crescente na sociedade. 2021, 6,31% das crianças que nasceram sem a presença dos pais na certidão. 2022 foi 6,66%, isso está em crescimento. Então, assim, a gente está vendo um fenômeno em crescimento, onde existe o genitor, mas não existe o pai. Existe quem fez... São coisas distintas. Pai e genitor. A criança vai ser de um genitor, ou seja, daquele que se propõe a ser o parceiro sexual da mãe para a chegada dessa criança. E existe o pai, que é o que deveria estar presente. Então existe o pai. O genitor é aquele que fez aquela criança chegar. E muitas das vezes ele está até na certidão, mas ele não tem nenhuma presença na construção. Na criação, no afeto, não tem nenhuma. E existem os pais, aqueles que eventualmente se tornaram companheiro da mãe, aqueles que estão ali somando no processo de construção. E a presença dessa figura paterna, ela é fundamental para um crescimento saudável.
fundamental. É importante que se pontue isso. A presença. E aí, esse nosso tempo que nós estamos vivendo é um tempo que tem, por exemplo, não só a ausência, mas a tentativa de desconstrução desse papel. O feminismo atua exatamente nesse, vamos dizer assim, nesse viés, exatamente na desconstrução da masculinidade e, em consequência, a desconstrução da paternidade. A revista Crescer, eu até anotei aqui, a revista Crescer diz que a desconstrução da paternidade é um legado, é uma herança do feminismo. Eles apontam com algum tipo de orgulho. A desconstrução. A desconstrução da paternidade é um legado do feminismo. Quer dizer, a sociedade aceita o estorvo do feminismo com louvor. Então você vai ver que em várias áreas da sociedade você vai ver a desconstrução, em várias áreas. Na paternidade você vai ver a desconstrução de quem é esse homem, de quem é esse pai. Então você vai ver uma geração de homens frouxos, homens que não assumem a responsabilidade. O pastor pregou domingo passado aqui sobre a ausência dessa responsabilidade, a ausência desse marcador social dentro de casa que é a presença do pai. Então esse homem que deveria pontuar, esse homem que deveria assumir a responsabilidade. Então o feminismo ou a sociedade está tentando desconstruir esse homem para que, de alguma forma, cada vez mais esses homens que vão chegando vão sendo ensinados ou mal ensinados por um ser desconstruído, na ideia de que não, aqui a tua mãe que define, tua mãe que sabe. Entenda, numa relação saudável, uma relação honesta, esse papel decisor, como a Bíblia propõe, é algo muito, muito positivo. Isso vai ser feito uma leitura num casal saudável, onde ambos consigam fazer uma construção coletiva de soluções, entendendo que, espiritualmente falando, o marido é o responsável, é o cabeça do lar. Uhum. Tira essa função, você acaba tendo um lar, vamos dizer, sem o posicionamento. E aí eu quero tentar fazer uma leitura de distinção, porque existem muitas mães que por todos os acontecimentos da vida, elas assumiram a paternidade. Elas assumiram o lugar de pai e mãe, elas não tiveram escolha. Sim, sim. É diferente do que você ter um pai que não assume o papel de pai. Você tem um pai que não assume o papel de decisor, de ajuda. Entenda. Aí você vai ver gente que assumiu o papel de considerar o seu filho apenas um boleto bancário. Você sabe que existe uma pá de gente que construiu dentro de uma relação nociva e enxerga essas crianças como um boleto bancário. Paguei o boleto, paguei a pensão. Resolvido. Ela que se vire. Agora, o senhor está falando tudo isso, eu estou aqui pensando, por conta do pastoreio, ao longo dos anos, eu já tive meio que o desprazer de no gabinete ouvir isso. Será que é por isso que eu percebo que está crescendo a presença do avô como pai, porque o pai, de fato, ele não assume. Aí o avô, que é consciente, está vendo que o neto está se perdendo, que o pai deveria ser presente, ele então assume. E aí o neto cresce mais olhando para o avô como referência do que para o pai. Quando tem um avô é bom, hein? Quando ainda tem um avô é bom. Não, estou dizendo provocação. Porque tem casos que nem o avô tem. Ah, sim. Você está se referindo ao pai de Facebook, aos pais de Facebook. O que são os pais de Facebook? Eles tiram fotos com papai ama, mamãe ama, mamãe cuida, papai ama, papai cuida, mas ninguém cuida de ninguém, bota na responsabilidade da avó ou do avô. Sim. Para que essa criança seja minimamente cuidada. São pais e mães que não tiveram o menor compromisso e entendimento do que significa ser pai, do que significa ser parceiro. Uhum. E aí cai na conta de quem? Da avó e do avô, que vão de novo ter que criar uma criança, porque esses filhos não são responsáveis a esse nível. São pais e mães de Facebook. E não se engana, isso é um fenômeno crescente. Isso é um fenômeno crescente, que logo que a criança, que a menina adolescente ou a jovem sabe que está grávida, ela já considera esse cenário. Eu tenho minha mãe,
e minha mãe que vai de fato cuidar. E é uma realidade. E é justamente isso. A criança cresce com esse marcador social presente. Tipo, eu tenho o pai, eu tenho a mãe, mas a minha presença de verdade é a minha avó. A presença de mãe, a presença de pai é da minha avó e do meu avô. E aí quando se fala de desconstrução, é muito doloroso falar, mas eu preciso pontuar isso. Não são só pais, não são só as mães que violam e que trazem violência para o contexto familiar. O número de avô também é absurdo, doloroso, mas é uma realidade. Eu lido com casos que você fala, não é possível que um avô faz uma desgraça dessa com uma neta, ou com um neto. E é real. Então, assim, esse efeito maligno na sociedade, do abuso, da violência, está presente em todas as esferas da família. Infelizmente. Você está me assustando, pastor? Você veio para o programa para me assustar? Como é que funciona isso? Não, eu vim para falar a verdade, tirar de... Mostrar a realidade. O que eu faço às vezes na igreja, quando alguém me fala, pastor, você pode me falar sobre violência ou sobre abuso? O que eu faço é tirar uma cortina da qual nós estamos como sociedade, uma cortina. É como se, até aqui você pode enxergar, depois dessa cortina você não pode enxergar. O que eu faço é tirar essa cortina, abrir essa cortina. Gente, a realidade é essa aqui. É uma realidade que nós não queríamos que existisse, mas é uma realidade do cotidiano. É uma realidade de um sofrimento da família. E aí, qual é a consequência disso, PC? Daqui a 20 anos, as crianças que estão crescendo hoje, sendo tocadas, sendo abusadas, sendo sabe, todo tipo de violência. Sim. Daqui a 20 anos, que sociedade que nós estamos propondo enquanto mundo que a gente está vivendo? Isso é triste, é dolorido, né? Demais. Isso é produzido para os filhos, lá na frente? Óbvio. E aí você vai ver uma consequência atrás da outra, você vai ver um desapego. Vou fazer uma linha do tempo aqui. Vou criar uma linha do tempo. Vamos pensar juntos na linha do tempo. Eu escrevi isso num dos textos, um dos livros, sobre o protocolo do rompimento. Isso é tema de um novo livro? Não, eu escrevi isso dentro de um texto. Ok. Dentro do texto do papel da igreja e da família nos casos de violência doméstica. O protocolo de um rompimento. O protocolo do rompimento. Eu vou criar uma linha do tempo aqui. Sim. 64, o governo militar assumiu. 64. Isso se deu até 86? Foi que eu comecei. Isso. 86. Foi. 86. O governo militar assumiu. Eu estava saindo do quartel. Ao longo desses anos, a sociedade, o Brasil, uma parte do Brasil, ele se movimenta, ele se insurge, ele diz, não queremos. Então foi o primeiro movimento nesse contexto, nessa parte da história do Brasil. É a primeira vez que a gente falou, nós não queremos esse governo. Então o país se levantou, uma parte do Brasil se levantou, se insurgindo contra. Em 86 entra Tancredo, Sarney, e aí em 92, eu acho, 91, Collor, aí acontece o que? O impeachment. Isso. Você vai ver o gap temporal de 64 para 86, é um gap maior, e você vai ver de 86 para 92 é um gap menor. São cada vez mais viagens diminuindo os gaps de temporal de insurgência. Então vai vendo. 92, como sociedade, nós fomos levados ao entendimento que a gente tinha naquele momento que se insurgir contra Collor de Mello. Em algum momento a sociedade brasileira disse que queríamos o impeachment. A despeito de toda a manipulação, de tudo que aconteceu na sociedade, que hoje a gente entende muito mais facilidade por causa da rede social. Sim. Hoje a gente vê muito mais entendimento das coisas, tem muito mais acesso à informação que nós não tínhamos antes. Verdade. Então quem a Globo quisesse tirar, ela tiraria. Então é bom pontuar porque é real. Ponto. Nesse sentido, você vai ver a chegada do Itamar, depois Fernando Henrique, depois Lula, Dilma, acho que é a segunda da Dilma, ou não lembro, acho que foi a segunda da Dilma, não é isso? A segunda. Foi, no impeachment, foi o segundo mandato. Aí você vai ver o país também dizendo, nós não queremos Dilma. Temer e Bolsonaro. Assim que Bolsonaro entrou, já se teve movimentos de impeachment. Assim que o Lula entrou, já tem movimentos de impeachment. Já tem. Então, assim, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com corrente ideológica nem partidária.
Você vai ver uma marca da sociedade, um movimento onde a sociedade questiona a autoridade. Faz uma linha paralela aqui embaixo. Ao mesmo tempo que cresce esse movimento de insurgência de autoridade, da sociedade repelir a autoridade, cresce aqui embaixo, primeiro, o crescimento do divórcio. Inclusive hoje, tem um número maior de divórcio e um número menor de casamentos. Vai acompanhando. Assustador, né? Vai acompanhando. Existe nesse mesma linha aqui, vai crescendo a linha de insurgência, você vai crescendo também a linha de divórcio. O segundo fenômeno que cresce após o divórcio é abandono do filho ao pai. Que se chama abandono afetivo, o filho ao pai. Nessa linha do tempo, nesse crescimento, agora surge um fenômeno que óbvio que não é de agora especificamente, mas é desse novo momento, que é o abandono afetivo invertido, que se chama o filho, que significa o filho, o pai abandonando o filho. Porque o que se chama de filho abandonar o pai se aponta para ingratidão, se aponta para covardia. Sim. O pai, enquanto pôde, de alguma forma deu suporte. Sim. Agora que o pai não tem condição de se cuidar, o filho larga e vai viver a vida e larga. E aí uma vez por ano se encontra no Dia dos Pais e olha lá, ou se encontra no Dia das Mães e olha lá. Por isso que os restaurantes no Brasil todo lotam no Dia das Mães, não só por afeto, mas por culpa. Por gente que deveria estar tendo suporte, afeto, ajuda o ano todinho, mas não faz. Então faz um dia do ano num movimento de culpa, muito mais num movimento de culpa do que de gratidão. Para tentar justificar. Exato. Esse crescimento do abandono afetivo invertido faz com que o pai abandone o filho. Por que criar essa linha do tempo? Porque, analisa, se eu tenho facilidade de me desvincular do meu pai, quando eu chego no casamento, eu vou ter já a expertise de desvincular. Eu tenho também facilidade de desvincular do meu casamento. E agora eu também consigo facilmente desvincular do meu filho. Então é um protocolo. Sim, tô entendendo. É o que inicia aqui. É uma desconstrução a longo prazo. Não pensa você que a desconstrução da família não é algo de um novo, de um partido, de uma figura na sociedade, não. Isso é uma desconstrução a longo prazo, pensando numa sociedade desconstruída e não ligada à família. Então eu treino. A palavra certa é essa, eu treino pessoas mentalmente a se desconectar dos seus pais, para que eles aceitem se desconectar das suas esposas, dos seus maridos, para que seja construído pavimentado o caminho para que eu consiga também desconectar dos meus filhos. É um protocolo, é um caminho. Você tem dados? Não, eu nunca consegui pesquisar, nunca tive condição de ir para campo pesquisar. Eu estou falando de leitura, estou falando de constatação, estou falando de perspectivas. Então, assim, é uma realidade. A sociedade vai se desconstruindo, vai se desapegando, até que eu olho para o meu filho e falo, pô, alguns não querem nenhum nome na certidão, outros, quando olham para o filho, só vê um boleto. Então, o que isso tá, aonde que isso está chegando? Numa sociedade sem pais presentes. Alguns filhos têm pais que, a despeito de terem seus pais perto e vivos, são órfãos de pais vivos. Isso é o pior. Gente que não tem um relacionamento íntimo e próximo desse pai. O que é o pior? Esses pais presentes que estão mortos? Ou literalmente os pais mortos? Então, Freud fala que a importância do pai, talvez num momento de construção da personalidade da criança, de 3 a 5 anos, ou seja, dos 3 aos 5 anos, a importância do pai nessa fase da construção desse menino, de quem vai ser essa criança, é da maior importância da presença do pai. Então, quando você não tem esse pai, a presença desse pai, ele eventualmente pode ser substituído por um próximo companheiro da mãe. Quando você tem um pai perto, que não existe relacionamento, é como se essa ferida nunca sarasse. É como se ele visse, cara, meu pai está aqui. Eu tenho um recorte de um livro, eu vou te mandar. Eu de fato não me lembro o nome do rapaz. Ele postou no Twitter. Ele falou assim: eu não falo com meu pai há muitos anos. A gente não se fala. Ele disse por quê? Não, no Twitter ele escreveu isso. Aí
eu não vejo meu pai, eu não sei do meu pai há muitos anos. Hoje encontrei um livro do meu pai na livraria. Aí ele printou o livro. Criando Filhos Saudáveis. Que absurdo. É isso que eu tô falando. Sério? Tu tem essa... Eu tenho. Eu printei esse tweet, eu falei, cara, isso é surreal. Eu nunca vi isso. Isso é surreal. Se você vê assim, o filho vai sendo revitimizado, entende? Rapaz. Quando você não tem o pai por algum motivo, você tenta, a mãe vai ali de forma heróica, vai tentando lidar, vai tentando cuidar, é pai e mãe, ela vai na escola e ela abraça, ela ama, vai tentando de todo jeito dizer, pô, tu pode não ter, mas eu tô aqui. Mas quando você tem um cara desconectado e você vê esse cara vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, eu acho que isso vai ferindo de novo. E quando você sara de alguma forma, você é ferido de novo por alguma notícia. Por um livro, o cara chegar numa livraria e ver, pô, criando filhos saudáveis, uau! Você está falando isso? Me vem agora. Depois eu falo com você. Eu não vou dizer... Se a pessoa estiver me assistindo, eu não vou falar o nome, não, eu só vou contar a situação porque foi justamente o que nós conversamos. Eu estava num evento aí, uns dias com uma turma de homem e tal. E aí surgiu um bate-papo na hora depois do almoço, do descanso, do bate-papo. Aí sentei com um jovem, um cara muito talentoso, que está estudando, vai se casar agora em julho e tal. Eu falei, e teu pai, hein? Aí eu falei, pastor, se eu contar a história do meu pai, o meu pai é bispo aqui no Rio de Janeiro, uma igreja, mas a história dele começou a contar justamente isso. O cara não fala com o pai, não procura, são dois irmãos, hoje ele tem 24 anos, não procura, ele dizendo para mim, meu pai não me procura, eu até queria, mas abandonei minha mãe sofreu muito, apanhou. E hoje ele é bispo, saiu. Hoje ele é bispo. Ele acabou com a mãe, mas ele acabou com a família. Acabou com a família. E os filhos também apanharam muito. Enfim, você via na fala do moço o que ele dizia, o desejo de ter uma relação bacana. Mas ele falou, meu pai não é referência. E hoje o meu pai é bispo, ministrando para a família. Uau. Tratando de... Aí, não, depois ele descobriu. Lá na igreja dele. Eu até quis. Ele não vai pedir endereço para eu poder ir lá, sentar normal. Sentar, ficar lá, a sua visitante. E você falou isso aí, eu fiquei pensando, rapaz, essa do cara que achou o livro do pai. Inacreditável, achei esse né? Twitter. Achou? Mandei pra você. Valeu, Fabiana. Tem a foto dele, não é isso? A foto do menino. Tem a foto dele pequenininha e tem a foto do livro mesmo. O que um pai desse... Será que um pai desse... Não, que agora... isso não é pai, isso é um genitor. Tenho 23 anos e nunca conheci meu pai. Ele nunca teve interesse em me procurar ou saber de mim. Soube de notícias dele pouquíssimas na vida e por terceiros. Hoje descobri que ele lançou um livro, Criando Filhos Emocionalmente Saudáveis. Agora, será que esse cidadão escreveu esse livro? É telepatia. Tá saudável, ele é telepatia. É um download, ele disponibilizou na nuvem. Na nuvem um download semanal. Esse negócio da nuvem, né? Ele disponibilizou um download semanal para que o filho recebesse um cuidado. É isso que ele deve Agora, professor, o que um cidadão desse que escreveu esse livro, o que ele faz para ele burlar a consciência dele? A ponto de escrever um livro desse? Fala para mim. Mas a gente não tem consciência, não. Eu lido com gente... Cara, tem coragem de escrever um livro desse? O cara é totalmente desconectado de consciência. Sabe aquela ideia que você fez alguma coisa e fala assim, meu Deus, me ajuda, me orienta a reparar esse erro? Tem gente que não faz isso não. Tipo... assim, ele não se enxerga nesse lugar de errado, vamos dizer assim. Ele se coloca em outro lugar. O cara tem um filho, onde ele abandona afetivamente esse filho, ele tem coragem de escrever. Primeiro que ele vai colocar que ele era muito novo, que ele não tinha relação com a mulher, que foi um acaso, que aconteceu. Que ela sumiu. Entendeu? Ele vai contar uma história. Vai contar a história triste dele. Para tentar justificar. Que vai ajudar a conviver com isso. Ele já deve ter outros filhos, então com o novo filho ele conseguiu criar um relacionamento saudável. E tem 2 terapeutas aí fazendo dinheiro. Aqui cuida do pai, do que botou no mundo, e do filho.
Porque para o menino não conseguir fazer isso é porque ele está com ajuda. Então, o psicólogo ganha dinheiro dos dois lados. Aliás, ontem eu conversava com o Nega, minha esposa, nunca se cresceu tanto. Nunca. O psicólogo, essa profissão, não vai acabar. Não vai, porque Acaba, tem de gente. Agora, professor, é possível um pai, um segundo esposo, sei lá, um amigo, um esposo que entrou na vida dessa mulher, fazer o papel desse pai biológico para esse filho? É possível fazer isso? Sim. De uma forma que a criança se apegue. Tem muita gente que conseguiu. Eu vejo mãe falando, isso chama até de pai, pastor. Chama de pai. Conseguiu fazer esse papel, porque a importância de que alguém tenha entendimento da importância da família. Tá. Valorize a família, valorize o pai, valorizar a esposa. O pastor falou um negócio aqui que eu falei, meu Deus, é como se ele estivesse fazendo uma leitura vamos dizer, ele estivesse fazendo um download na minha mente em alguns aspectos. Ele falou assim, poxa, um presente que a gente pode dar para os nossos filhos é a forma como a gente trata a nossa esposa. E isso é cirúrgico, ele falar isso. Porque às vezes eu comento isso lá em casa, eu comento isso com alguns amigos mais próximos, eu falo, eu lembro que meu pai era namorado da minha mãe, meu pai mandava flor para minha mãe. Eu acompanhei isso. Antes de minha mãe partir, minha mãe morreu com 47 anos. E antes disso eu via meu pai indo buscar minha mãe no trabalho, às vezes ele levava a gente, ou eu ou meu irmão, e meu pai comprava flor para minha mãe, meu pai já com 20 anos de casado. Então o que isso constrói em mim? A cultura da honra, a cultura do valorizar. Então assim, eu vi isso, eu não vi meu pai gritando. Eu acho que eu não lembro, não estou dizendo que nunca aconteceu. Eu estou dizendo que eu não tenho na minha memória um movimento ofensivo ou agressivo do meu pai ou da minha mãe. Então foi uma relação muito saudável que trouxe para mim. E aí, cara, foi muito cirúrgico. Ele falou assim, o maior presente que você pode dar para sua família, para sua esposa, é valorizar ela, amar essa mulher, porque os filhos vão perceber isso. Sabe? Então assim, seja lá quem for, se for o genitor ou o pai que assumiu essa parada, falou, não, eu vou caminhar contigo, eu vou valorizar teu filho, eu vou honrar teus filhos. Esse ser humano vai atuar no papel de trazer afeto, de trazer segurança para o lar, trazer tranquilidade para aquela mãe, o suporte. E as crianças vão caminhando vendo a figura do homem na casa. E em algum momento eles vão se ajustando. Óbvio que essa relação nunca vai ser fácil. Principalmente se existe a substituição desse pai. Esse cara que era casado e o filho vivia num padrão de vida. Eu acho isso bizarro. O cara separa. Quem sofre maior é o filho, porque aí ele vai avaliar se deve ou não deve fazer um valor lá. Fica aquela guerra que eu não vou bancar boa vida da minha ex, coisa e tal, e quem sofre no padrão de vida é a criança. Eu acho isso assim de uma incoerência. Você fala, eu te amo com a criança, filho, o papai vai estar sempre por aqui, mas quando eu estava em casa, você estava na escola particular, quando eu estava em casa você comia bem, agora que eu não estou em casa, para que tua mãe não usufrua disso, quem vai se lascar é você. Eu estou mentindo? Não, isso mesmo. É a realidade, irmão. Isso mesmo. Realidade. As pessoas entendem que vão bancar. Existe também o outro lado da moeda, que a gente não pode desconsiderar, que é o que nós chamamos de alienação parental. É alienação parental. Você sabe que muitas pessoas, seja ela pai, usa o filho para querer massacrar-o. Exatamente. Isso então, assim, é uma maldade, eu não vou permitir. Então, assim, existiu também nessa porcentagem de desconexão de filho com pai, há uma quantidade de mães irresponsáveis que fecharam acesso. Eu lido com pais que chegam no conselho e falam assim, meu irmão, eu só quero ver meu filho chorando, só quero ver meu filho. Homem de 30, de 40, de 50 anos chorando, eu só quero ver meu filho. Só. Os caras ficam chorando, preciso de acesso. E a mãe foge, vai para outro canto tal. E a mãe não quer acesso, porque o cara foi por uma relação extraconjugal, começou uma outra família, e a mãe fala, uma forma que eu tenho de ferir você é travar o acesso ao nosso filho. Isso é uma maldade assim. Meu irmão, e isso é cotidiano. O que o juiz fala disso? A justiça fala disso? Eu vou falar de forma muito honesta. Nós estamos vivendo um tempo de militância em qualquer área da sociedade, tá? Inclusive no judiciário.
Hoje, se uma mulher falar, tô com dor na mão e foi ele, medida protetiva e responde Maria da Penha. É assim que funciona. Hoje, vamos falar do benefício da Lei Maria da Penha? A gente pode até falar de um programa só para isso, beleza. Mas beleza. não podemos esquecer que isso foi instrumentalizado para servir de disque vingança. Isso é um fato. Eu não estou falando do que eu penso, estou falando de fato, estou falando do dia a dia. Sim. Gente que do nada passou a responder Maria da Penha e que nunca se movimentou de forma agressiva. Do nada, porque a mulher foi lá, fez um registro e vale o que ela fala, irmão. Vale o que ela fala. Então tem gente hoje respondendo Maria da Penha que não faz ideia do que fez. Nós conhecemos uma pessoa que perdeu um imóvel porque a mulher fez isso. Ele teve que deixar o apartamento para ela não dar continuidade quando não tinha prova nenhuma. Era tudo a palavra dele com a palavra dele. Aí, vai ver. Perdeu. É muita maldade no coração. Aí você vê, aliena os filhos do contato com o pai. Aí o que ela fala com o filho? Teu pai só quer saber daquela outra, teu pai só quer saber daquela família, teu pai quer saber daquelas outras crianças. Você não vale nada pro seu pai. E o filho vai crescendo com sem razão de ser. Eu tô falando tô falando pais santos, não. Passamos no programa todinho. Eu tô entendendo. Expondo a irresponsabilidade e a desumanidade de muitos pais. Só que existe também, paralelamente, uma ação irresponsável e criminosa de certas mães que usam, sobretudo a Lei Maria da Penha, e usam de alienação parental diariamente para evitar que o pai tenha contato e para desconstruir na mente e no coração dessas crianças o papel do pai. No atendimento, seja com o pai ou com a mãe, eu pontuo isso. Olha, fulano não vale nada para você, mas ele é pai, preserva o lugar do pai. Fulana não vale nada para você, mas preserva o lugar da mãe. Porque amanhã vocês podem faltar. Imagina, teu pai não vale nada, teu pai não vale nada, teu pai não vale nada. Amanhã ela falta. Com quem essa criança vai ficar? Pela lei, o pai, que não vale nada. E ele já tem toda a informação que o pai não presta. Tua mãe não vale nada, tua mãe não vale nada, tua mãe não vale nada. Se ele falta, vai ficar com quem? Com a mãe que não vale nada. 9h57, como passar? O tema é tão forte. Eu conheci um moço de 24 anos, 23, 24 anos, que a gente conheci ele um dia no local que eu estava, e começamos a conversar, e ele falou, eu perguntei sobre a família e tal, e perguntei sobre o pai. Ele falou, meu amigo, o senhor acredita que eu conheci, dentro desse assunto, o senhor acredita que eu conheci meu pai tem mais ou menos 2 anos? Conheci não. Voltei a relação com meu pai depois de 2 anos, eu pensei, mas por quê? O que aconteceu? Ele sumiu, viajou para outro país? Não, porque eu cresci ouvindo de minha mãe que meu pai era isso. Eu era criança, eu cresci. Depois que eu cresci, eu não conseguia dar atenção pro meu pai. Um dia meu pai falou, me escuta pelo menos 20 minutos. Ele parou para ouvir. E ele começou a relação. E depois ele estava dizendo para mim, meu amigo, descobri que meu pai não era nada daquilo que minha mãe dizia, a alienação parental. Quando ele machucava o cara, passando pro filho, o filho depois descobriu. Exatamente. Mas isso é muita maldade. Isso é um número enorme de gente que cresceu com o ranço do pai. E que eu já conversei com um jovem, ele falou pra mim assim, no gabinete, ele falou assim, pastor, deixa eu te falar um negócio, eu nunca vou me casar. Eu falei, que isso, cara? Não vou. Porque eu tenho a pior referência de casamento e de família que eu poderia ter, é meu pai e minha mãe, e eu não quero levar isso pra ninguém. Isso tá assim, tá? Muita coisa. Tanto que no registro civil, no registro do cartório no Brasil, aponta aumento do divórcio e a diminuição do casamento. É o cenário familiar. Se eu vejo algo que me fere, eu não vou ferir. A ideia é não ferir outro. A ideia é essa. Então o cara vai falar, pô, meu irmão, o casamento não é a solução. A desconstrução a partir do feminismo, a partir dessa sociedade tão zoada que nós estamos vivendo, é a desconstrução do contexto familiar. A desconstrução do seio familiar, a desconstrução da família como resposta para a sociedade. Então assim, eu como jovem, eu posso pegar todo mundo. Eu como jovem, eu posso viver minha vida do jeito que eu achar que tem que viver. Eu como jovem, eu não quero formar família porque eu já sei que família é um BO terrível. Se não der certo, a mãe vai contra mim, vai botar pensão, coisa tal. Então eu vou falar, do jeito que tá,
Estou vivendo. É a mentalidade que se cria hoje, que se prevalece hoje, é a ideia de que se eu formo a vida com mais alguém, o risco de IBO é muito grande. O risco de estudar errado é muito grande. Então, vou viver sozinho. E o mundo segue assim. E o mundo segue de pior assim, a pior. Essa loucura. 10 horas? Rapaz, que coisa, hein? Meu Importante Deus. pontuar. Já estamos no final, né? Não, mas pode trazer. Importante pontuar Pode falar. que a presença do pai, é óbvio que vamos falar de família, de mãe ou de pai, mas a presença do pai ou da mulher que assume esse papel de paternidade é em 3 esferas importantíssimas da criança: comportamental, educacional e espiritual. O modelo de pai, o modelo de homem, do pagador, do cumpridor, daquela pessoa que está ali pontuando, defendendo a casa. Então eu tiro esse modelo, logo que eu tiro esse modelo, entenda, quando eles conseguem tirar esse modelo, remover esse modelo da sociedade, você vai ver também mulheres que carecem dessa liderança. Carecemos de uma família que tem uma liderança, é espiritual, é bíblico. Eu não estou, pastor, essa fala é machista. A Bíblia me propõe isso. Eu acredito que a Bíblia é uma regra de fé. A Bíblia é uma bússola, é uma provocação importantíssima, é uma orientação importantíssima do céu. Eu acho que a Bíblia tem mais orientação do meu Senhor do que tua opinião, do que a nossa opinião, do que a opinião de quem quer que seja, de qualquer especialista que seja. Então a Bíblia é a nossa regra, a Bíblia é a nossa fonte. Quando eu vejo a Bíblia e ela aponta esse homem como liderança, logo é o alvo do feminismo ou da sociedade dizendo, cara, remove esse cara. Porque se eu removo a figura paternal, se eu removo essa figura, logo o comportamento, a educação e a espiritualidade dessas crianças logo vão ter um decréscimo, porque eles vão ter essa referência. Por mais que a mãe lute, e tem muita mãe honrada brigando, lutando pelos seus filhos, elas também vão carecer desse decisor, dessa liderança, desse homem. Estou falando homem como o nosso pastor fala, homem alfa, irmão, gente séria. Pô. Não estou falando desses paizinhos desconstruídos, criador de pet, pai de pet, vegano, essa turma que se desconstrói todos os dias. Eu não estou falando contra a criação do seu animal de estimação, não estou dizendo isso não. Estou dizendo de gente que abriu mão. Eu já vi gente que fez festa, estou falando de festa, irmão, gastou uma grana inconcebível por um aniversário do cachorro, sabe? É de uma incoerência nessa sociedade. E aí você fala, mano, pra onde isso vai chegar? Porque você fala assim, o que você acha de você adotar uma criança? Você tem um filho? Não. Você tem vídeos aí, não sei se eu já mandei pra vocês, tem vídeos aí de gente fazendo pesquisa. Você ajuda aqui um abaixo-assinado para proteger os ovos de tal animal, de tal ave. Tô lembrado. Claro, pô, importante. Então, tô com uma outra pesquisa aqui pra gente poder ir contra o aborto. Não, pô, isso é uma decisão da mulher. Uma criança, ou seja, ela é menos valorizada do que o ovo de um avestruz. Então, assim, essa sociedade militante hoje valoriza muito mais o ovo de um avestruz, ou seja, um filhote, e ali tem vida, mas no ventre da mãe é um monte de célula, não tem vida. Ela pode decidir tirar porque o corpo é dela. Na cabeça dessa gente militante, é isso que está acontecendo. Pastor, o que isso tem a ver com militância e a desconstrução da paternidade? Tudo a ver. Porque você vai ver hoje, ou você é um pai que atende os requisitos dessa militância feminista, e aí você vai ser, vamos bater palma, ou você é um pai bíblico, honesto, firme, alfa, como o nosso pastor fala, mas que vai ser cancelado, que vai ser ridicularizado na escola do seu filho. Então é isso. Eu acho que a gente precisa pensar como igreja, porque a única célula da sociedade que fala sobre pureza, virgindade, casamento, paternidade, hoje é a igreja. Você não vai ver hoje, não conheço outra célula da sociedade, não conheço
outro grupo da sociedade que preserva esses valores, que fala sobre esses valores. Então, se a igreja não continuar enfrentando esse estorvo que é esses pais fracos e frágeis e frouxos, nós vamos continuar caminhando com uma consequência de crianças mal criadas, crianças, uma família desajustada. Então, nós precisamos confrontar onde nós somos ouvidos. Então, eu falo em palestra, falo em livro, falo em rede social, falo aqui onde for, a necessidade da gente se perceber o nosso papel no lar. Cada um, ajustado no seu lar, vai ter uma família saudável. Bom, vamos terminar com essa frase, hein? Fracos, frágeis e frouxos. Que forte, hein? Professor Jader Cruz, obrigado. Deuteronômio 6, só deixa um Por texto. favor. De verdade. Por favor. Deuteronômio 6, versículo 4 ou 7. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo seu caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Cara, esse versículo é lindo. Sabe, a orientação bíblica para que você compartilhe com seu filho. Todo dia. Ao deitar e ao levantar, Todo dia. ao sentar. Meu Deus, isso é lindo demais. E é o que exatamente falta na sociedade. Esse engajamento hoje, bíblico. Eu falo de coisas que do meu pai e da minha mãe. Até hoje. Eu me lembro que meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso. Ali eu aprendi com meu pai isso. Eu via meu pai falando isso. Eu via coisas boas que eu trago hoje para os meus filhos e agora para os meus netos. Bom, mais alguma coisa? Mais coisa boa, né? Eu ia fazer umas perguntas aqui, mas não vou fazer não, porque vai render. Maravilhoso. Vai render, eu ia te perguntar, mas vai render e tem muito a ver. Eu torço para que Deus tenha misericórdia de nós. E a igreja é esse agente na terra que o Senhor disse. A célula amada, que fala, que combate. Vamos pra cima. E tem uma guerra muito forte. Eu louvo a Deus por tua vida, que levante outros como você e que você continue lá no... Poxa, tô orando. Em nome de Jesus. Ajuda, se depender de nós, vai ser qual dia mesmo a eleição? A eleição é dia 1º de outubro. 1º de outubro, o dia que eu faço aniversário e o dia que eu também vou celebrar um casamento. Nunca celebrei casamento no domingo e numa hora, enfim, me convidaram e eu fiquei assim, muito feliz. Tá? 1º de outubro, eu preciso ir lá. Eu posso votar? Deve. Me ajuda aí. Então, Ebenezer, tá? Vamos pra cima. Que pessoas para fazer o que o senhor está fazendo precisa. Importante e Ele necessário. precisa forte. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? A programação continua. Quem é que vem? Sala musical. Sala musical. Você gosta de música? Fica aí porque tem coisa muito boa. E hoje à noite. Santa Ceia, pastor Santa Ceia, Satírio. Tem a Satírio. imagem aí, querido? Tem aí o banner, a imagem, alguma coisa do tipo? Estátua. Mas não importa. 19h30. Se não tem, tem. Aê! 19h30. Venha celebrar conosco. Esperamos vocês. Vai ser forte, estou gerando esse momento. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e fica aqui porque tem coisa boa vindo na programação. Tchau. Tchau, gente.